Enquanto a maioria das pessoas compartilha sua vida em tempo real, existe um grupo cada vez mais interessante. Aqueles que simplesmente não publicam fotos nas redes sociais. Não é que eles não tenham contas. Eles estão lá, observando, talvez até interagindo, mas se recusam a mostrar seu rosto ou momentos pessoais. Essa escolha, que parece sem importância à primeira vista, revela camadas surpreendentes sobre personalidade e valores. Você provavelmente conhece alguém assim. Talvez seja aquela amiga que tem perfil no Instagram, mas nunca posta nada, ou o colega que aparece nos eventos, mas nunca nas fotos compartilhadas depois. Em uma era onde exposição é algo comum e valorizado, essa falta proposital se torna uma presença quase sentida, um espaço que diz muito. O que muitos não percebem é que essa escolha quase nunca é por acaso. Ela mostra uma maneira específica de lidar com o mundo digital que estamos criando. No fundo, revela um jeito próprio de se relacionar com a sua própria imagem e quem você é. Jung notou que é natural do ser humano criar máscaras, jeitos de ser que usamos em diferentes situações. As redes sociais aumentaram muito essa dinâmica, fazendo com que a máscara digital seja tão trabalhada quanto a identidade verdadeira. Quem escolhe não entrar nesse jogo está, sabendo ou não, resistindo a essa divisão. É interessante notar que essas pessoas não são necessariamente antissociais ou com medo de tecnologia. Muitas delas são bem sociáveis na vida real e até usam bastante a internet, só não publicam fotos de si mesmas. Essa diferença é muito importante porque mostra não um medo da tecnologia, mas uma decisão consciente sobre como usá-la. Você talvez esteja se perguntando se isso indica algum tipo de problema psicológico ou insegurança profunda. A resposta é mais complexa do que parece. Enquanto alguns podem realmente evitar fotos por questões de autoestima, muitos outros o fazem por razões surpreendentemente saudáveis e conscientes. O que percebemos surgir é um jeito interessante, uma forma de se proteger em um mundo que sempre nos incentiva a aparecer demais. Não é tanto rejeitar estar conectado, mas sim redesenhar como essa conexão acontece, de um modo mais pessoal e sob controle. A falta de fotos se torna, assim, não um espaço vazio, mas uma escolha ativa, um contraste intencional com a exigência social de estar sempre visível. É como se essas pessoas estivessem refazendo os limites entre o que é público e o que é particular, limites que nossa cultura digital tem apagado gradualmente. No fim das contas, o que essa escolha representa não é uma falha ou dificuldade, mas um jeito diferente de existir na internet, um jeito que valoriza o que é profundo, em vez de o que é amplo, a qualidade em vez da quantidade, estar presente em vez de se apresentar. A recusa em transformar a própria imagem em algo para ser consumido mostra uma posição sobre como viver o grande desafio da era digital, como ser verdadeiro em um sistema feito para a encenação constante. Mostrar-se menos pode significar existir mais. Essa aparente contradição revela a primeira grande verdade sobre quem não publica fotos nas redes sociais. Muitos estão buscando uma forma mais autêntica de existência digital. Enquanto a maioria navega numa constante performance curada, os invisíveis digitais frequentemente estão rejeitando a pressão de transformar momentos genuínos em conteúdo consumível. Existe uma ligação interessante entre não estar no digital e estar mais presente na mente. Quando alguém escolhe não publicar o tempo todo, muitas vezes está preferindo viver o momento por completo, sem a interferência da tela. É aquela pessoa que, diante de um pôr do sol lindo, não se preocupa em tirar a melhor foto, mas em sentir de verdade aquela experiência. Proteger a própria vida pessoal aparece como um segundo motivo muito importante. Numa época em que empresas pegam e ganham dinheiro com cada pedacinho das suas informações, decidir não aparecer tanto nas fotos online é uma forma de resistir. Não é paranoia, é uma resposta inteligente diante dos perigos reais de um mundo onde seus dados pessoais são o novo produto valioso. Schopenhauer nos alertava sobre a enganação da vontade, como somos muitas vezes levados por desejos que não analisamos bem. Se aplicarmos essa ideia ao comportamento digital, vemos que muitas pessoas que não publicam se recusam a ser controladas pela vontade incontrolável de ter aprovação de fora,
algo que as plataformas de propósito alimentam. Algumas pessoas descobrem que a ausência de publicações constantes ajuda a manter relacionamentos mais genuínos. Sem o filtro da curadoria digital, suas interações sociais se baseiam em conexões reais e não em versões polidas de si mesmos. A conversa presencial ganha profundidade quando não é apenas a continuação de histórias já expostas online. O medo de ser julgado também é verdadeiro. Vivemos em uma sociedade onde as fotos que publicamos são na hora julgadas pela opinião das pessoas, avaliadas por curtidas, comentários e compartilhamentos. Ao evitar essa rotina, algumas pessoas estão protegendo não só sua privacidade, mas também seu próprio bem-estar emocional. Há também uma questão de controlar o tempo. Quem não publica o tempo todo está dizendo não à ideia de estar sempre ligado. A expectativa de estar disponível e visível o tempo todo. É um jeito de ter de volta o controle sobre o próprio tempo e atenção, que são cada vez mais difíceis de conseguir no mundo digital. Para alguns, não postar é simplesmente uma questão de autenticidade. Sentem que a versão digital que criariam seria inevitavelmente uma falsificação do seu verdadeiro eu. Então, preferem não criar essa versão alterada. Não é tanto timidez quanto um compromisso profundo com a verdade sobre si mesmos. O que é mais irônico é que, ao não transformarem suas vidas em conteúdo para a internet, essas pessoas muitas vezes conseguem viver de um jeito mais rico e presente. Longe de ser uma falta, o fato de não mostrarem suas imagens nas plataformas pode significar que têm muitas experiências diretas, aquelas que existem por si mesmas, não para serem vistas, mas para serem vividas em sua totalidade rápida e única. O verdadeiro autoconhecimento na era digital não está em saber como se apresentar online, mas em compreender quando e por que não fazê-lo. As pessoas que limitam sua exposição nas redes sociais frequentemente demonstram uma forma avançada de inteligência emocional, a capacidade de distinguir entre o desejo autêntico e o impulso condicionado pela pressão social digital. Essa percepção se mostra como uma capacidade muito bem desenvolvida de colocar limites. Enquanto muitos se sentem forçados a registrar cada refeição, viagem ou momento importante, aqueles que não publicam fotos desenvolveram a habilidade essencial de decidir o que é só deles. Não é apenas sobre privacidade, mas sobre o controle das próprias emoções. Entender que nem toda experiência precisa virar conteúdo para ter valor. A verdadeira revolução silenciosa começa quando você se pergunta: por que sinto a necessidade de compartilhar este momento? Essa pergunta simples, quando feita com sinceridade, muitas vezes mostra razões que vão além de apenas querer se conectar. Pode ser a busca por aprovação, o medo de ser esquecido ou a pressão para estar sempre presente na internet. Existe uma relação direta entre a capacidade de ficar invisível online e a habilidade de estar totalmente presente offline. Quanto menos dependemos da validação externa para nossas experiências, mais podemos mergulhar na realidade imediata sem a mediação constante da tela. Os momentos passam a existir por si mesmos, não como potencial material para consumo social. A primeira ferramenta prática para desenvolver essa inteligência é o teste do porquê. Antes de publicar algo, pergunte-se qual é a verdadeira razão por trás desse desejo. Se for principalmente para causar boa impressão nos outros ou buscar aprovação, talvez seja bom pensar de novo. Se for para compartilhar algo realmente importante, o ato ganha um sentido diferente. Observe como você se sente durante períodos sem postagens. Ansiedade? Alívio? Esse estado emocional revela muito sobre sua relação com a visibilidade digital. Muitos descobrem, após um período inicial de desconforto, uma sensação profunda de liberdade, a redescoberta de momentos que existem completamente fora do olhar público. A capacidade de aproveitar experiências sem registrar é uma habilidade que pode ser desenvolvida de propósito. Comece com pequenas tentativas, uma refeição sem foto, um pôr do sol sem story, um encontro de amigos sem check-in. Observe como a experiência muda quando sua atenção não está dividida entre viver e gravar. As pessoas que melhor navegam essa dinâmica geralmente desenvolvem o que poderíamos chamar de presença seletiva,
estão nas redes, mas em seus próprios termos. Não é uma rejeição total do digital, mas uma relação mais consciente com ele. Uma relação onde o silêncio e a invisibilidade ocasionais são tão valiosos quanto a expressão e a visibilidade. O verdadeiro poder não está em ser visto por muitas pessoas, mas na liberdade de escolher quando e por quem ser visto. Essa autonomia digital é uma forma de resistência silenciosa contra a maneira como as plataformas funcionam, que ganham dinheiro com nossa atenção e exposição constantes. É um lembrete de que, mesmo na época de aparecer muito, ainda temos o direito fundamental de manter nosso próprio mistério. Nunca fomos tão visíveis e, ao mesmo tempo, tão invisíveis. Este paradoxo define nossa era digital. Enquanto compartilhamos mais imagens de nós mesmos do que qualquer geração anterior, frequentemente sentimos que nosso verdadeiro eu permanece não visto, escondido atrás da fachada cuidadosamente construída de nossos perfis. É aqui que descobrimos a sabedoria que vai contra o senso comum daqueles que não publicam fotos. Eles entendem que a verdadeira conexão entre pessoas muitas vezes acontece nos lugares não registrados, nos momentos que existem só para eles mesmos, sem o julgamento do público da internet. A resistência comum a essa ideia vem da crença bem forte de que não compartilhar é o mesmo que não participar, ou pior, não existir socialmente. Se não está nas redes, não aconteceu. Virou um lema não falado da nossa cultura. Essa lógica errada cria uma pressão constante para transformar a vida em conteúdo, mesmo que isso prejudique a própria experiência. Outra grande dificuldade é o medo de ser esquecido. Em um mundo onde a atenção é dividida e passageira, existe uma preocupação verdadeira de que, sem lembretes visuais constantes de que existimos, possamos simplesmente sumir da mente das pessoas. Esse medo, embora seja fácil de entender, precisa ser questionado. Que tipo de ligação estamos realmente mantendo se ela depende apenas de aparecer visualmente o tempo todo? Nietzsche nos avisou sobre o perigo de olhar por muito tempo para o abismo, uma imagem que se encaixa perfeitamente no ciclo da necessidade de sempre aparecer bem na internet. Quando passamos tempo demais nos preocupando com como seremos vistos online, começamos a adotar a visão dos outros, perdendo gradualmente o contato com o que realmente queremos e valorizamos. A melhor forma de lidar com essa preocupação começa com um teste simples. Pratique a pausa de propósito, momentos pensados em que você para de publicar, observando com atenção como isso muda suas experiências e relações. Muitas pessoas contam que surge uma clareza surpreendente nesses intervalos, uma nova ligação com a experiência direta, sem ser medida por números de interações. Outra forma prática é a seleção inversa. Em vez de escolher com cuidado o que mostrar, comece a escolher de propósito o que manter em segredo. Crie na sua mente uma categoria de momentos só para mim, experiências que você decide de propósito não compartilhar, protegendo assim seu bem-estar emocional. O verdadeiro desafio não é tecnológico, mas psicológico. Aprender a valorizar experiências independentemente de sua visibilidade social. Isso requer uma reconexão com fontes internas de significado e valor, em vez da dependência de validação externa quantificável em curtidas e comentários. A ironia reveladora é que muitas vezes aqueles que compartilham menos online acabam cultivando conexões mais profundas offline. Seus amigos valorizam os momentos compartilhados precisamente porque são raros e genuínos, não porque fazem parte de uma narrativa digital constante. O espaço que surge ao não publicar pode virar um lugar rico para o autoconhecimento e a verdade sobre si. No silêncio de não precisar estar sempre se apresentando, muitas pessoas encontram de novo partes de si mesmas que tinham sido escondidas pelo barulho de estar o tempo todo na internet, um jeito de retomar o controle sobre quem você é, que vai além de apenas resistir e se torna um ato criativo de se definir. Existe uma diferença fundamental entre ser visto e ser conhecido. As redes sociais nos condicionaram a confundir visibilidade com conexão genuína, mas aqueles que limitam sua presença visual online frequentemente desenvolvem uma compreensão mais detalhada. Preferem ser verdadeiramente conhecidos por poucos
a ser superficialmente vistos por muitos. Essa diferença aparece claramente no conceito que podemos chamar de eu sem retoques, aquela parte de nós que existe sem depender da aprovação dos outros, que não é filtrada para ser aceita socialmente antes de se mostrar. É o eu que pode errar, se contradizer, mudar na hora sem a pressão de manter uma história perfeita para quem vê na internet. Um exercício revelador para explorar essa dinâmica é o diário de momentos não postados. Por uma semana, anote brevemente cada instância em que você sentiu o impulso de compartilhar algo online, mas decidiu não fazê-lo. Depois, reflita sobre esses momentos. O que eles tinham em comum? Como você se sentiu ao mantê-los privados? Muitas pessoas descobrem padrões surpreendentes sobre seus próprios desejos de validação. Ser verdadeiro na internet não quer dizer mostrar tudo. Na verdade, pode significar o contrário. Jung notou que o que você resiste persiste, uma ideia que se encaixa perfeitamente na forma como as redes sociais afetam nossa mente. Quanto mais resistimos à vontade de transformar cada experiência em algo para compartilhar, mais conseguimos vivê-la por completo, sem a interferência do que os outros vão pensar. Considere o caso de Maria, uma profissional de marketing que decidiu parar de postar fotos pessoais por 6 meses. No início, sentiu-se praticamente invisível, como se tivesse deixado de existir socialmente. Com o tempo, porém, notou uma mudança surpreendente. Suas conversas face a face tornaram-se mais ricas e significativas. As pessoas começaram a me perguntar sobre minha vida com genuíno interesse, em vez de dizer, vi nas suas redes, ela observa. Esse acontecimento mostra algo muito importante sobre como as pessoas se conectam. Quando não sabemos tudo sobre alguém pelas suas publicações, somos naturalmente levados a uma curiosidade mais verdadeira, a fazer perguntas mais profundas, a ouvir com mais atenção. A falta de informações o tempo todo abre espaço para uma descoberta autêntica. Uma prática simples para cultivar essa qualidade é o momento analógico diário, um período pensado em que você se engaja em alguma atividade significativa, leitura, conversa, criação, contemplação, com seu telefone em outro cômodo. O objetivo não é apenas evitar distrações, mas redescobrir como experiências não documentadas possuem uma qualidade diferente, mais imediata, mais absorvente. A psicologia da autenticidade nos ensina que nossa necessidade de ser vistos é legítima e profundamente humana. O problema surge quando essa visibilidade se torna performativa, quando começamos a viver para a documentação em vez de documentar o que vivemos. Os não postadores frequentemente encontraram um equilíbrio diferente. Satisfazem essa necessidade através de conexões mais profundas com menos pessoas, em vez de conexões superficiais com muitas. O verdadeiro desafio não é escolher entre aparecer ou não, mas desenvolver a capacidade de entender quando, como e por quem queremos ser vistos. Essa habilidade de ajustar, de navegar de forma consciente entre o que é visível e o que é privado, mostra um tipo avançado de inteligência emocional digital, que vai muito além de simplesmente não publicar fotos. Estamos no começo de uma mudança delicada, mas importante, na forma como vivemos nos ambientes digitais. Depois de anos de excesso de estímulos e de aparecer demais, surge um movimento que vai contra a corrente, que não se mostra com declarações ou hashtags, mas se expressa justamente pela ausência planejada. É a revolução daqueles que escolhem não mostrar tudo, não estar em todos os lugares, não registrar cada instante. Esta revolução silenciosa não rejeita completamente o digital, seria ingênuo e impraticável. Em vez disso, propõe uma relação mais madura e consciente com ele. É uma postura que reconhece as ferramentas digitais pelo que realmente são, instrumentos a serviço de nossa humanidade, não substitutos para ela. A tendência de ter uma presença digital mais pensada mostra um desenvolvimento natural na nossa relação com a tecnologia. Assim como aprendemos a não atender toda ligação ou a escolher quais e-mails responder, agora estamos aprendendo a discernir quais partes de nossas vidas devem ser compartilhadas nos espaços digitais. Maquiavel, famoso por sua análise inteligente sobre o poder,
Oferece uma ideia que ainda faz muito sentido. Todos veem o que você parece ser. Poucos sabem quem você realmente é. A sabedoria de não aparecer tanto nas redes sociais está justamente em reconhecer isso, que a imagem que mostramos, mesmo quando bem montada, quase nunca pega a verdade completa de quem somos. A verdadeira liberdade no mundo digital não está em poder aparecer sem limites, mas em saber discernir o que vale a pena ser compartilhado. É a diferença entre usar a tecnologia com consciência e ser usado por ela sem perceber, entre viver nos espaços digitais como pessoas que agem ou como produtos que são passivos. Imagine uma relação com as redes sociais, onde cada compartilhamento seja uma escolha consciente, não um reflexo condicionado, onde cada foto publicada represente algo genuinamente significativo, não apenas outro tijolo na construção incessante da fachada digital. Esta não é uma utopia inatingível, mas uma prática concreta que muitas pessoas já estão incorporando em suas vidas. A pergunta principal não é devo ou não publicar fotos, mas que tipo de relação quero ter com a minha própria imagem e história? Essa reflexão mais profunda nos leva além das falsas escolhas de online contra offline, aparecer contra, se isolar, para um campo mais cheio de detalhes, de uma presença com propósito em todos os lugares onde estamos. O que está em jogo, no fim das contas, não é só como agimos na internet, mas nossa capacidade de decidir por nós mesmos em um mundo que sempre nos empurra para sermos todos iguais. A decisão de não publicar certas fotos ou momentos pode parecer sem importância sozinha, mas representa um ato maior de reafirmar a nossa liberdade pessoal. À medida que avançamos, a verdadeira inteligência digital não será medida pela quantidade de vezes que estamos online, mas pela sua qualidade, pela intenção que colocamos em cada interação, cada compartilhamento, cada ausência planejada. Não se trata de sumir de vez, mas de aparecer do nosso próprio jeito, criando um modo de ser digital que ajude nossa humanidade em vez de diminuí-la. A revolução silenciosa já começou. Ela não aparece nas manchetes ou tendências, mas nas pequenas escolhas diárias de milhões de pessoas que estão redescobrindo o valor do não visto, do não compartilhado, do momento que existe por si mesmo, completo, suficiente, significativo, mesmo sem testemunhas digitais. Se isso ressoou com você, deixe um comentário abaixo sobre qual foi seu maior aprendizado sobre a psicologia de quem escolhe não compartilhar fotos nas redes sociais. E se você está pronto para continuar expandindo sua mente, curta e se inscreva para não perder o que está por vir. Vejo você no próximo vídeo.